Naquele dia, Jesus levou sobre seus ombros a culpa do mundo. Jesus morreu levando sobre si o peso dos nossos pecados. Mesmo sem ter cometido erro algum, ao invés de cair sobre nós, o juízo de Deus caiu sobre ele. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos e vimos o poder, a glória e o amor de Deus por toda a humanidade. Está consumado. A salvação e o perdão nos foram dados de forma gratuita, não por causa de nossos méritos, mas porque Ele recebeu a coroa de espinhos e foi crucificado. Por sua graça, pagou o preço que todos nós merecíamos. No Calvário, Jesus disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto estava naquela cruz, Ele pensava em você e tomou todos os seus pecados, dando agora a oportunidade de você se tornar filho de Deus e ser livre de todos os seus pecados. Você já me procurou, muitas vezes tentou, como cego na multidão, que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Eu te procuro e você
de ouvir a maior história de amor que já aconteceu nesse mundo. O amor de Deus, o Pai, por todas as suas criaturas. Amor esse que não foi contido pelo sofrimento, pela cruz, pela morte. Amor esse que foi demonstrado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E a Páscoa nos conta sobre essa história de amor, de um Deus Criador que viu a sua criatura se afastar dele voluntariamente, querendo viver uma vida independente, longe da sua vontade. Páscoa que nos conta do amor que fez com que Deus enviasse o mundo, aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que Ele tinha de melhor para expressar todo o seu amor pelas suas criaturas, seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo, Ele nasceu de uma virgem, Ele cresceu, Ele viveu entre os homens, ensinou a palavra de Deus, fez muitos milagres e sinais, mas Ele veio com o propósito de ir para Jerusalém. Ali Ele foi recebido como aquele que vinha da parte de Deus, mas ali também Ele seria desprezado, seria condenado à morte numa cruz. E a morte numa cruz era destinada para aquelas piores pessoas, para os maiores criminosos daquele tempo. A cruz não era somente uma maneira de matar os criminosos, como também era uma maneira de torturar aqueles criminosos. Não era uma morte instantânea, era uma morte que acontecia aos poucos, durante algumas horas ou até mesmo durante alguns dias. Ali o criminoso, além de ser humilhado, além de ser desprezado, precisava conviver com a dor dos cravos enfincados em suas mãos, em seus pés, a dor de ficar exposto numa posição que não lhe permitia respirar, uma posição que o fazia viver aqueles últimos momentos em agonia. E no desespero para encontrar o ar, o criminoso tinha que se esforçar para se esticar. Mas quando ele fazia esse movimento, os ferimentos causados pelos cravos o faziam cada vez mais sentir a dor e a crueldade que ele estava enfrentando ao ser condenado pela cruz. Jesus, o Filho de Deus, Ele não merecia estar naquela cruz. E não pense você que aquilo foi um acidente. Não pense você que Jesus não tinha poder para resistir àqueles homens que lhe prenderam. Não pense você que Jesus não tinha poder para simplesmente se livrar daqueles que o condenaram àquela cruz. Não pense você que Jesus não tinha poder de descer daquela cruz, como alguns, ao verem o seu sofrimento, o instigavam a fazê-lo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que alimentou uma multidão com poucos pães e peixes, aquele que fez a tempestade cessar, aquele que curou os cegos, os paralíticos, aquele que teve poder até mesmo de ressuscitar os mortos, ele poderia
com uma só palavra, simplesmente acabar com todo aquele sofrimento. Mas Ele não o fez. E não o fez porque Ele me amou e Ele te amou. E foi o amor que o segurou naquela cruz. E foi o amor que o fez a suportar tamanha dor e crueldade física e também psicológica. Ele foi insultado, desprezado, foi-lhe dado uma coroa de espinhos, um manto e uma placa com uma inscrição: Rei dos Judeus. Mas Jesus, Ele estava firme no propósito. E uma das suas últimas palavras naquela cruz foi justamente esta frase que nós ouvimos aqui: está consumado. A obra que Jesus tinha para realizar nesse mundo estava terminada. Mas não somente estava terminada, porque com essas palavras Ele estava dizendo que o preço dos pecados dos homens e das mulheres estavam sendo pagas naquele momento. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus expirou. Levaram o seu corpo para uma sepultura. Nós conhecemos bem a história. Mas nem mesmo a morte foi capaz de segurar o Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele ressuscitou como havia prometido, como havia dito. Não foi um acidente, tudo estava debaixo do seu controle. Foi sepultado na sexta, no sábado, e no terceiro dia, no domingo, como Ele havia prometido, Ele ressuscitou. Ele tomou a sua vida de volta. Ele venceu o maior inimigo de todas as criaturas, de todos os homens e de todas as mulheres. O inimigo que antes era considerado invencível, a morte. Mas Jesus Cristo, provando que Ele era quem Ele tinha dito que era, venceu a própria morte. Ele foi visto pelos seus discípulos. Ele foi visto por pessoas diferentes. 500 pessoas diferentes testemunharam que Jesus tinha voltado à vida. Jesus ficou ainda com os seus discípulos por mais 40 dias. E depois Ele foi assunto aos céus, voltando para a destra de Deus. Mas esse Jesus que veio a esse mundo, que morreu, mas que também ressuscitou, disse que um dia Ele irá voltar. E quando Ele voltar, Ele irá encontrar dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que diz o seguinte: olha, eu entendo, eu até gosto da história da Páscoa, eu até acho Jesus Cristo uma pessoa muito boa, um bom exemplo, uma pessoa que fez o bem, mas eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento com esse Jesus. Eu me recuso a crer realmente que Ele veio, morreu na cruz, venceu a morte, e hoje Ele quer que eu creia nele. E crer é mais do que acreditar. Crer é entregar a nossa vida aos cuidados e sob a direção dele. Esse é o primeiro grupo de pessoas que existe. Pessoas que olham para Cristo e simplesmente o rejeitam.
como aqueles que o crucificaram, como aqueles que o desprezaram. Mas também existe um segundo grupo de pessoas. E esse segundo grupo de pessoas olha para essa história que nós acabamos de ver e chega a uma conclusão muito diferente. Chega a uma conclusão que Jesus de fato é o Filho de Deus e que Ele morreu motivado por amor. E mais, que Ele ressuscitou. E que Ele é Deus e que as suas palavras são verdades. E por isso, essas pessoas creem naquilo que Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pessoas que, assim como Tomé, que depois de muito tempo, alguns dias, tiveram um encontro com Jesus e reconheceram que Jesus ressurreto era digno de ser adorado. Pessoas que dizem para Jesus: meu Deus e meu Senhor. Essas pessoas são aquelas que Jesus de fato oferece a sua salvação de uma maneira gratuita. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para recebermos a salvação que Jesus conquistou na cruz. Mas entenda bem, essa salvação é gratuita para aqueles que aceitam. Mas essa salvação custou muito caro. Custou o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Jesus voltasse nessa noite, nesse momento, em qual desses dois grupos você estaria? Daqueles que dizem: não, Jesus, o Senhor não é o meu Senhor, não é o meu Deus. Ou você é daquele grupo que, ao olhar para a cruz, para ver o Jesus ressurreto, você é um daqueles que diz: sim, meu Deus e meu Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque na Páscoa nós somos obrigados, querendo ou não, a pensar um pouco sobre a sua vinda a esse mundo. Aquilo que o Senhor fez enquanto esteve entre nós. E mais, nós somos relembrados que Jesus deu a sua vida naquela cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra mesmo diz que o Senhor amou tanto esse mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, porque Jesus é essa prova de amor. É o pagamento pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pela nossa vida que se nega a viver dentro da sua vontade. Muito obrigado, porque Jesus não simplesmente ficou morto, mas Ele ressuscitou, provando que era Deus, Deus encarnado. Muito obrigado, Deus, porque em Jesus o Senhor nos oferece essa nova vida, uma vida eterna, uma vida cheia de significado. E nessa Páscoa nós te louvamos, porque é esse o verdadeiro sentido, essa é a verdadeira história da Páscoa cristã. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que passamos juntos aqui, vendo esse drama. E o Senhor sabe que muitas vezes nós nos identificamos
com isso que nós vimos aqui. Muitas vezes nós nos negamos a nos voltarmos para o Senhor e queremos viver uma vida em busca de algo que nos traga felicidade. Muito obrigado porque o Senhor nos oferece a verdadeira vida em Jesus, e que todos aqueles que se voltarem para Cristo podem encontrar a verdadeira vida. Ainda de olhos fechados, de cabeças baixas, eu queria fazer um convite para você. Ninguém precisa saber, ninguém precisa olhar para o lado. Talvez você aqui nessa noite, de uma maneira despretensiosa, você entrou nessa igreja, mas ao ver essa dramatização, ao ver o verdadeiro sentido da Páscoa, Deus falou com você nessa noite. E talvez nessa noite você queira se posicionar como aqueles que se voltam para Jesus e reconhecem: sim, Jesus, meu Senhor e meu Deus. E se você nessa noite gostaria de dizer isso para Deus, não para mim, você não vai assumir nenhum compromisso com essa igreja, comigo, você não vai assumir nenhum compromisso com a igreja evangélica, ou com religião, ou com essa igreja, mas é um posicionamento diante de Deus. E se você nessa noite gostaria de dizer: Deus, eu entendi hoje porque Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio, e eu quero que Jesus seja agora o meu Senhor, o meu Deus, eu vou pedir para você levantar uma de suas mãos, só para poder orar por você. Eu não vou pedir para você vir à frente, nada disso, mas eu quero orar por você nessa noite. E se Deus falou com você hoje, responda ao chamado dele. Tem alguém